Graça e paz, meus irmãos, quem fala é Regiane Carraro, e hoje o tema da nossa mensagem é 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª, Ele abomina. Então nós vamos meditar hoje no livro de Provérbios, o capítulo 6, o verso 16 ao 19, que diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Amém. Então a lista aqui em Provérbios começa com olhos altivos, que em outras palavras é o orgulhoso, ou o orgulho. Então a palavra diz que Deus não se agrada de pessoas orgulhosas, arrogantes, e o orgulho ele é até mesmo comparado assim com alguém que tem um mau hálito. Todas as pessoas elas percebem, menos aquela pessoa. Então o orgulhoso normalmente ele nem percebe que ele tem orgulho, infelizmente. E a segunda coisa que Deus não se agrada é a língua mentirosa. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Portanto, quem mente desagra profundamente a Deus. Então a terceira são as mãos que derramam sangue inocente. Sangue derramado já é algo terrível, mais ainda inocente. Então este sangue fica no altar clamando pela justiça, e Deus ele fará, mais cedo ou mais tarde, porque Deus é um Deus de justiça. A quarta coisa que Deus não se agrada é o coração que maquina pensamentos perversos. O que seria pensamentos maus, sentimentos negativos, um coração rancoroso. Nós sabemos que nem sempre um coração que maquina pensamentos perversos pratica o mal que desejou fazer, mas a motivação do coração é que desagrada a Deus. Então, e a quinta coisa que desagrada a Deus são os pés que se apressam a correr para o mal. É assim quando uma pessoa não está em comunhão com Deus. Seus pés se apressam para fazer fofocas, para espionar o vizinho, para adulterar, enfim, para fazer aquilo que agrada a carne, né? Enquanto que os nossos pés, eles deveriam se apressar para não chegar atrasado na casa de Deus, para fazer o bem sem olhar a quem, para louvar, para honrar ao Senhor Jesus, enfim, para fazer o bem. A sexta é a testemunha falsa. Então, também desagrada a Deus. O falso testemunho juridicamente já é crime, ainda mais para Deus que é um justo juiz. A 7ª da lista é aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus não apenas não se agrada desse tipo de pessoa ou desse tipo de atitude, como Ele abomina, Ele odeia, Ele tem repulsa de uma pessoa que joga um irmão contra o outro. E se joga um irmão, semeia contenda entre irmãos, é porque ele já passou por todas essas 6 coisas aqui. Ele já vive essas 6 situações, essas 6 características, porque Deus odeia, Deus abomina. Alguém que coloca uma pessoa contra a outra, um irmão contra o outro. Então quem semeia contendas entre irmãos, infelizmente não é uma pessoa do bem, porque ele está praticando algo que fere completamente o coração de Deus. Meus irmãos, o segredo para não cairmos na armadilha de praticar as coisas das quais Deus não se agrada e que Ele também abomina
é sermos sempre cheios do Espírito Santo. E estarmos cheios, buscando a presença dEle, estando em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o Senhor Jesus. Só assim nós podemos vencer a nossa carne e não cairmos nesse tipo de tentação. Porque, como eu já disse, é uma armadilha que nos afastará de Deus e, infelizmente, correr o risco de ser até mesmo para sempre. Porque essa é uma advertência muito séria da parte de Deus, pontual. Amém? Então nós devemos fugir de tudo isso, buscando realmente sermos cheios da presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos renove, para que possamos vencer tudo isso. Em nome de Jesus, oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento, Pai. Eu te peço que o Senhor venha, Senhor, nos revestir, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos encher de Ti, Pai, para que não possamos, Pai, de forma alguma, Pai, cairmos, Senhor, nessa armadilha, Senhor. Mas que o Senhor venha nos livrar, nos libertar de nós mesmos e não permitir, Pai, que nem o orgulho, Senhor, que não agrada o Senhor, nem a língua mentirosa, Senhor, nem derramar sangue inocente, Pai, nem temos um coração que maquina o mal, Pai, nem mesmo, Senhor, Pai, temos pés que correm para fazer o mal, nem sermos testemunhas falsas, Senhor, e muito menos, Pai, semearmos contenta, Pai, entre irmãos, mas que possamos ser bênçãos, Senhor, que possamos, Pai, sermos, Pai, termos corações humildes, Pai, que possamos, Pai, sermos pessoas que tenha na nossa boca possa sair só palavras da verdade, porque o Senhor é verdade, Senhor. Pai, que possamos ser bênção na vida das pessoas, que possamos ter um coração sempre limpo, Pai, cheio da Tua presença, do Teu amor, mesmo contra aqueles que nos fazem mal, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, nos livrar, Senhor, livrar-nos, Senhor, de correr para o mal, mas que possamos correr sempre para o Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos livrarmos de sermos falsos, Senhor. E assim, Pai, testemunhar a falsidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de fazermos contenda entre irmãos, mas que possamos ser aquele que venha promover sempre a paz, Pai. Porque o Senhor é um Deus de paz. Pai, é o que eu te peço. Nesse dia te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. E se Ele permitir, eu volto no próximo áudio. Deus abençoe.